Magno Malta, obrigado pela presença. Eu agradeço, senador Jalci, senadora Soraya. Eu não sou membro da comissão, né? A comissão ficou bem reduzida, então são poucos membros, mas é uma área que eu gosto muito, essa área investigativa, e odeio o jogo. Odeio o jogo. E são 3 mandatos em que se tenta nessa casa legalizar bingo, caramba, 4. E desde que eu cheguei aqui em 2003, pela primeira vez, em que, sim, o lobby é fortíssimo. Ninguém que convive e vive com isso está por amor. Eles não são entidades filantrópicas, é claro, né? É dinheiro, dinheiro, e não se importa, não há sensibilidade com quem está perdendo. Veja aí o que se revelou, o monstro contra os aposentados do Brasil. A gente fala os velhinhos, os mais pobres e tal, mas contra os aposentados, até aqueles que se aposentaram bem, por que eles precisam ser roubados? Se a aposentadoria é algo que é tirado de você mensalmente, para que você, ao chegar na sua terceira idade, você tenha condições de continuar sobrevivendo com o mesmo nível de quando você trabalhava. É uma lógica simplesinha de se fazer. A gente não tem que conviver. E o lobby disso, ele é tão grande, é tão desgraçado, que o cara não tem um sentimento. Por exemplo, ele está lá babescamente vivendo dentro de uma piscina. Ele não quer nem saber que o cara que está sendo tirado R$700 da aposentadoria dele, R$700, o cara ganha 1.700, estão tirando quase 700. Mas ele não está se importando com isso, ele está voando, ele está vivendo nababescamente em cima da miséria alheia. Eu vi um discurso ali agora, um amigo assim, quando é um amigo que está na tribuna, é muito ruim, mas obrigado a discordar que o PDT desembarcou do governo. Olha que tem lógica que eu estou falando aqui, pode não ter nesse momento. Eu acho que quem desembarcou, desembarcou com vergonha. Porque não é a primeira vez que esse ministro é ministro. E é sempre da mesma pasta. Aí ele fala, não. E por isso que essa coisa de começo é preciso prestar atenção. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos desprezar os dias dos pequenos começos. A entrevista do Lupe, senadora Soraya, quando ele dá a primeira entrevista dele para o Globo, ele fala assim, não, uma coisinha aqui, outra ali, a gente já sabia que tinha um negocinho ali, um negocinho aqui. Não, se aparece uma bolhazinha no seu braço, é um negocinho. Você tem que ir lá olhar essa bolhazinha aqui, porque vem outro negocinho aqui. Ele falou isso umas 3 ou 4 vezes. Outro negocinho aqui. Quando você dá conta, o negocinho aqui, só estava dizendo a você que você já tinha um câncer e que estava enraizado dentro de você. Então, esse negocinho, essa pontinha de iceberg é o câncer. E um câncer desgraçado. E aí você vai olhar o mapa dos mais atingidos, são pessoas da área rural. Pessoas iletradas. E até as mais letradas não olham o seu olerite. Por exemplo, o senador aqui do Mato Grosso, o Jaime, assim, ele é um homem aposentado, então muitos aqui são aposentados já, ex-senadores, e o Jaime, além de ser aposentado, é um homem rico. Mas é aposentado, pagou a vida inteira. Mas ele nunca olhou. Quando explodiu o escândalo, ele foi lá olhar o olerite dele. Estão tomando dinheiro dele todo mês. E esse não é o dinheiro que fez dele rico com a soja. Ele se aposentou com o suor do rosto. Toda aposentadoria é de suor do rosto. Então é dolorido. Nós já estamos vivendo num país carcomido, desgraçado, pelo assalto, pelo roubo. Obrigado. E o jogo faz parte disso. Porque atinge os mais vulneráveis, os mais simples. Eu sei que nós não vamos chegar um momento, vai chegar um momento que a gente vai falar assim, a gente encerrou, nós já lutamos demais, mas quem é que, a não ser que a gente acabe com a internet. Se a gente fala,
acabou a internet, zerou. Aí, nós vamos suspirar. Mas a internet não acaba nunca, ela nem faz aniversário e todo dia está mais nova, todo dia está mais nova, todo dia está mais nova. E o pilantra sabe mexer com aquilo lá muito rapidamente, a gente faz um curso de 3 meses, não consegue aprender. Agora, o que me intriga, já que o CONAR é para controlar e tomar conta dessa questão da publicidade. Veja, a publicidade, ela só existe com mentes inteligentes. Aí eu quero saber se vocês têm nos quadros de vocês pessoas que são capazes de identificar as chaves que são colocadas na mente das pessoas com a publicidade. Por exemplo, quando o Lula virou presidente, fizeram Fome Zero. Foi o Graziano, ideia de Duda Mendonça, um publicitário, já foi, mas um gênio. O Graziano já voltou aí, já desmentiu, falou que os números eram tudo mentirosos, que eles inventaram aquele monte de número, de pobre, de não sei o que e tal, para poder colar o Fome Zero, para escoar dinheiro. Veja, depois do Fome Zero desapareceu, ninguém nem falou mais nisso. Quando você chama alguém com a palavra-chave, Fome Zero, foi chamado pelo Betinho, que depois veio a falecer, e as pessoas se emocionam com a palavra e elas vão, mas não é isso que eu quero. Veja bem, o que é uma palavra-chave que cria um romance na mente das pessoas? Romance. Qual a palavra mais usada pelas pessoas que são conservadoras no Brasil, que tem família, que ama a sua família, que tem pai, tem mãe, respeita pai e mãe? A palavra família é a palavra mais conservadora, é o nascituro, é o útero, é o nascimento. De ali todas as coisas, se fala dali nada. Que palavra mais forte que existe? Família. O governo Lula não tem um programa. Eles pegaram os programas de Fernando Henrique Cardoso, Bolsa Uniforme, Bolsa Gás, Bolsa não sei o que e tal, juntaram tudo e a inteligência que eu acho, estou supondo, porque para mim é o mais inteligente de todos, fora dele os outros, do nível da cabeça de Jerônimo, governador da Bahia, que não fala nada com nada e quando fala só fala besteira. Você fez assim com a cabeça porque está sabendo que mandou jogar todo mundo na vala e jogar uma pá carregadeira de areia em cima de todo mundo, senador Salles. Isso é o fim do mundo, um trem desse, né? Imagine se sou eu que falo um negócio desse, eu estava morto. Gilmar Mendes já tinha me dado 48 horas, Barroso já tinha pedido minha prisão, né? Eu já tinha perdido o mandato, o mundo já tinha caído. Mas eu vou até aproveitar, porque eu estou aqui na televisão, e perguntar a Barroso quanto tempo que ele vai dar para Jerônimo se explicar, né? Quanto tempo a Carmen Lúcia vai dar, o nosso Gilmar Mendes, né? Esses imperadores vão dar para eles se explicarem, né? Não explicaram o avião da FAB ainda, que foi buscar essa moça tão decente lá no Peru, depois de uma condenação de 15 anos, o marido está preso, o outro ex-presidente se suicidou, a FAB foi buscar, mas eu sei por quê. É porque ela é um arquivo vivo, eles foram buscar o arquivo, porque o arquivo sabe demais, porque tem a ver com a Odebrecht, tem a ver com a Lava Jato. Mas o assunto não é esse. O meu assunto é se vocês têm alguém, porque vocês fiscalizam a publicidade, porque a publicidade forte, ela tem que ter uma chave que cria um romance na mente das pessoas. O que eles fizeram? Eles pegaram a palavra família, pegaram os programas que eram de Fernando Henrique e botou Bolsa Família. É tudo que o PT odeia, é tudo que o comunismo odeia, é família. Viu Lula dizer? Ainda temos que enfrentar essa pauta atrasada de família. Mas por que Bolsa Família? Porque eles colocaram um romance no inconsciente das pessoas do Brasil. Eu me lembro que as pessoas diziam assim, esse auxílio emergencial de Bolsonaro realmente aumentou para R$600. E foi eu que criei o Auxílio Brasil. Eu dei aquela ideia, mas as pessoas diziam assim, cansei de ouvir. Realmente aumentou para R$600, mas quem criou foi Lula. Sabe por quê? O romance com a palavra família. A minha pergunta é, vocês têm gente com essa capacidade de estudar publicidade? Porque uma publicidade, ela só cola, ela só dá certo se
você conseguir colocar a palavra que produz o romance na mente das pessoas. Então, se a gente vai para frente, por exemplo, aqui, um milionário desse, que Damares começou a citar aqui, se aprova isso para a política, aí o cara fala, não, vou perpetuar aqui. Ele chega numa comunidade de 100, 200 pessoas lá e fala assim, ó, todo mundo que tiver bebê daqui para frente, eu vou dar um dinheiro aqui para vocês aqui. Se for menina, bota nome de Beth. Bota nome de Beth. É Beth, 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 Beth. Gerações de Beth, 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 que a Beth nem precisa fazer propaganda mais. É um romance com uma palavra. Ele é criado. A minha pergunta é, vocês têm gente... Quer dizer, eu não sou doutor em nada, viu? Quero explicar logo. E eu só falo essas coisas desse jeito é porque eu não sou doutor em nada. Quem já se formou, tem um anel no dedo, aí tem que falar as coisinhas que ele aprendeu na faculdade. Eu não tive na faculdade, então eu me sinto no direito de falar qualquer coisa que me venha à cabeça e o meu sentimento. Eu sou um empírico. Eu sou um empírico. Agora, eu entendo da chave. Eu entendo do romance. Vocês têm gente preparada nisso? Tem uma série do FBI que a gente assiste, e que tem um indivíduo no meio, ele não é um cara de ação, ele não é um cara que atira, que faz tal, mas quando eles se juntam, ele é o cara que ele sabe fazer a leitura facial, ele sabe a leitura do matador em série, assim, palavras, quando eles ouvem gravação, uma mesma palavra repetida e tal, esse tipo de coisa. Vocês têm essa preocupação? Porque o que vai para a televisão, o que vai de publicidade, tem uma palavra-chave. Tem uma palavra-chave, tem uma frase-chave para criar um romance, para que você tenha o maior número possível de pessoas se envolvendo. O maior número possível de pessoas se envolvendo. É a minha pergunta ao senhor, eu tenho preocupação realmente. Eu, se tivesse ainda o meu bloco, tivesse vaga, eu entraria, porque me interessa muito essa questão. Acho que poderia colaborar nesse sentido, mas vou participar mesmo sem ser membro da comissão, no sentido de que eu possa dar ao povo brasileiro a possibilidade de ouvir o que eu e outros pensamos. Nem toda comissão cabe todo mundo, né? E as pessoas acabam não sabendo, assim, de fato, sobre esses assuntos aqui que a gente participa, tem conhecimento, mas não faz parte em função de que tudo é feito aqui por conta da proporcionalidade de cada comissão. Essa comissão já está completa, né? Mas eu gostaria só de fazer essa pergunta e agradecer o nosso presidente Zalci e a senadora Soraya a possibilidade de fazer esse raciocínio. Então, o tal da Bolsa Família, o Brasil está desabando, está assim, ó, pé de frango está R$13 o quilo, pé de frango. Mas você vai falar com alguém lá e fala, mas o Bolsa Família, porque esse romance não vai acabar, não vai acabar. Obrigado, senador. Aproveito a oportunidade, inclusive, de